todos, a todes. É com satisfação que daremos início ao evento intitulado A Atividade Literária como Lazer e Terapia durante a Pandemia. Lembramos de algumas orientações importantes para um melhor aproveitamento e organização de nossas atividades na tarde de hoje. Solicitamos que no chat cada participante preencha o formulário disponível para a geração dos certificados. Os minutos finais serão destinados a eventuais questionamentos surgidos via chat no decorrer da palestra, que serão compilados pelo mediador e repassados às palestrantes. Disponível em diversos formatos, gêneros e para os mais diversos públicos, os livros e a leitura podem ser ferramentas de trabalho ou lazer e podem proporcionar descobertas, inspiração, acolhimento e outros tantos sentimentos. Envolvem e despertam o olhar crítico do leitor, propiciando-lhe maior autonomia e liberdade de pensamento. Por essas razões, ações de mediação à leitura possuem grande importância, tanto com o objetivo de envolver pessoas já leitoras, quanto de incentivar novos leitores. Com o intuito de envolver a comunidade atendida pela Biblioteca Clóvis Vergara Marques, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, campus Porto Alegre, este evento foi proposto de forma a oportunizar um momento de conversas e trocas junto às convidadas, trazendo à discussão aspectos relacionados ao livro e à leitura, buscando reconhecer estratégias de leitura que podem ter colaborado para amenizar o isolamento social durante a pandemia de Covid-19. Contaremos com a participação ilustre da professora doutora Magali Lippert da Silva Almeida e da bibliotecária Nelly Mioto. Magali Lippert da Silva Almeida é bacharela em biblioteconomia, mestre em comunicação e informação, doutora em letras e estudos literários, professora com dedicação exclusiva do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, campus Porto Alegre. Estuda a literatura de Raul Pompeia, a autoimagem do bibliotecário e as representações sociais do livro, leitura e biblioteca na literatura brasileira. Nelly Mioto é pós-graduanda em Teoria e Prática na Formação de Leitores pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, graduada em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e graduada em Pedagogia pela Faculdade Porto Alegrense. É bibliotecária responsável pelo Banco de Livros da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais de Porto Alegre. Tem experiência na área da biblioteconomia e ciência da informação, com ênfase em elaboração e implantação de projetos de incentivo à leitura para públicos diversos. Possui vários projetos sociais de acesso, promoção e dinamização de espaços de leitura. Organiza projetos e atividades culturais como feiras de livros, oficinas, rodas literárias, bate-papo, apresentações artísticas em várias cidades do Rio Grande do Sul. Presidenta da Associação Rio Grandense de Bibliotecários na gestão 2019-2021. Passamos a palavra, então, à bibliotecária Nelly Mioto. Boa tarde, obrigada, Felipe. Boa tarde, Prof. Magali. Prazer de rever, nos encontrarmos aqui. Saúdo a todos que estão conosco, nos assistindo. Agradeço a Dominique, que me fez esse convite, ao Felipe, enfim, e a Prof. Magali, que pode estar conosco aqui compartilhando também as experiências, né? Mais do que falar sobre a pandemia, que eu acho que é um assunto que está em todos os telejornais ainda, né? Eu acho que nós viemos aqui com o intuito de falar como lidar com a pandemia, né? Com a nossa saúde durante este período. Né?
Antes de falar do assunto propriamente dito, gostaria só de dizer, né, que além enfim, da minha formação, eu já terminei a minha pós-graduação, hoje eu sou aluna já, enfim, aluna especial do mestrado, dentre os horários que a gente consegue disponibilizar para estudar, mas também faço parte do Conselho Municipal do Livro Leitura, do Colegiado do Estado pelo Livro e pela Leitura, e eu atualmente estou na presidência do Conselho Municipal do Idoso de Porto Alegre. Então, são assuntos que... por que eu trago essa fala, né? Porque são assuntos que se interligam, né? E principalmente agora, durante a pandemia, mais do que nunca a gente percebe a relação entre o idoso, a criança, mas, obviamente, né, mais impactados, mas o público em geral, em relação ao livro, à leitura, e o quanto isso pode estar fazendo a diferença na vida das pessoas. E antes de entrar no assunto também, eu quero me apresentar um pouquinho mais detalhadamente. Eu sou uma mulher, filha de agricultores, que eu vim do interior do estado de Santa Catarina muito cedo, né? Com 14 anos de idade, eu vim morar em Porto Alegre para poder estudar, né? Sou mãe de uma menina adolescente, né, que fez os seus 15 anos no início da pandemia, então, assim, foi um baque muito grande também, né? Sou uma profissional que procura estar em constante diálogo, principalmente com as comunidades onde a gente desenvolve projetos, e isso me traz uma identificação bastante grande com as causas da biblioteconomia social. Enfim, lidar com pessoas, lidar com principalmente pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas isso também desenvolve em nós um desprendimento para a escuta, né? Então, quando a gente adentra nas comunidades, sejam elas em situação de reclusão, né, ou não, a gente precisa se desprender de uma série de coisas, né? E principalmente se abrir para a escuta. E, por fim, dizer que no início da pandemia também a pandemia foi cruel, né? Dentro da minha vida pessoal, então, um casamento que não resistiu à pandemia, né? E aí, lá desde março de 2020, quando literalmente a gente foi abatido, né, por esse vírus e que transformou a nossa rotina, a gente adormeceu dia 15 de março, né? Estava tudo bem, no dia 16 ninguém mais saía de casa, né? Então, foi um baque bastante grande, né? E aí a gente, sem nenhum aviso prévio, né, passamos por uma situação de reclusão, literalmente, né? Porque nós passamos a viver um processo de, bom, agora ninguém mais sai de casa, né? Então, foi um baque bastante grande, né? E todo esse cenário para dizer para vocês que foram longos meses, né? Hoje, depois de 2 anos, ainda a gente vê, enfim, noticiários de que a gente tem mortes por conta da pandemia, do vírus, né? Hoje, quando a gente olha, assim, especialmente assim, quando eu olho quando isso começou, parece que a gente está dentro de um livro de ficção científica, né? Não se imaginava, né, que um livro fizesse tanto sentido como fez neste momento. Por que eu trago a minha experiência? Porque eu acredito que a minha experiência pode fazer parte ou pode se identificar com muitas pessoas que passaram por tudo isso, né? E hoje eu percebo que, com muita nitidez, que o que realmente nos salvou, né, principalmente
a minha filha e o que a gente conseguiu manter, né, de saúde mental foi a conversa, o diálogo, o convívio e a leitura. Então foram as coisas mais importantes que hoje a gente consegue perceber dentro do quadro que se passou. Nós imaginávamos 20, 30, 40 dias de quarentena. E hoje a gente percebe, né, que foram 2 anos. E quando se conversa com as pessoas dizem, caramba, se passaram 2 anos, o que eu fiz nestes 2 anos, né? Então parece que ficou um vazio, né? Uma lacuna bastante grande na vida de todas as pessoas, né? E aí, assim, a gente vem com essa pergunta, né? Como é que a minha saúde mental se portou, se comportou, se é que restou saúde mental nessa pandemia, né? E foram inúmeros os relatos que a gente percebeu e recebeu de pessoas, enfim, com inúmeros depoimentos de transtornos, de crises, de fobias, de medos e dores emocionais que se somavam às dores físicas, né? Então, trabalhar com essas pessoas também causou, nos trouxe assim uma experiência assim que ao mesmo tempo que a gente sentava, se abraçava e chorava e que nem dava para se abraçar, né? Que a gente ficava ali, o que a gente vai fazer? E os nossos projetos que a gente desenvolve no Banco de Livros, eles são principalmente com pessoas em situação de reclusão. E aí eu quero falar mais especificamente de um projeto que a gente desenvolve hoje com idosos, e aí idosos dentro de instituições de longa permanência, que são os asilos, né? E idosos de grupos de convivência, né? Obviamente que os projetos do Banco de Livros, eles perpassam a isso, né? Nós temos projetos dentro dos presídios e que no momento da pandemia as demandas por livros foram gigantescas, aumentaram exponencialmente, porque não se tinham mais as visitas das famílias, né? Então, o apenado, ele ficava muito só, né? Se sentia muito isolado, muito excluído, né? E não tinha como se ter as visitas, e aí a demanda por livros aumentou muito, muito. Então, se percebeu que o apenado, né, passou a ver no livro o seu companheiro de cela, o seu companheiro familiar, enfim, que era o momento que ele conseguia traduzir de alguma forma o sentimento daquilo que chegava até eles, né, enfim, né, pela situação que eles estão. E trabalhar com os idosos não foi exatamente uma opção, foi uma necessidade, né? Se nós formos buscar pesquisas, a Organização Mundial da Saúde, ela traz dados de que quem mais sofreu durante a pandemia foram os idosos e as crianças, né? Então, são 2 públicos que precisavam deste olhar mais detalhado, mais específico e mais acolhedor. E aí o Banco de Livros iniciou em setembro, né, do ano passado, ainda durante os surtos de pandemia, um projeto chamado A Leitura Unindo Gerações, que era um projeto que visava dar acesso à leitura, à escrita e à dramatização para a população idosa, principalmente a população que está dentro das instituições, né? Também trabalhamos com grupos de convivência, né, de idosos hoje, né, que já está permitido, mas naquele momento se fazia o trabalho muito mais direcionado aos asilos, né, para essa população que também não podia receber visita e que estava
num grau de vulnerabilidade muito maior do que quem estava na rua e que, por, enfim, várias razões, já iniciava a circular, né? Então, os asilos foram os últimos a receber as visitas dos familiares, né? Então, se optou por fazer esse trabalho frente a essa necessidade. Ao mesmo tempo que a pandemia restringiu a circulação, a gente se apercebeu que a gente precisava, de alguma forma, readequar o nosso ambiente, né? E aí foi essa readequação que a gente fez, entregando obras, entregando materiais, entregando, enfim, mesas, cadeiras, prateleiras para os asilos com o acervo de livros. E remotamente se iniciou um trabalho de leitura e de acolhimento. Acho que essa é a palavra, muito mais do que da leitura, é acolher aquela pessoa que estava emocionalmente muito fragilizada. Esse momento de leitura nos permitiu essa redescoberta, né? Esse olhar sobre uma pessoa que construiu a nossa cidade, digamos assim, e que agora estava dentro de um espaço que precisava desse acolhimento para que ela conseguisse superar as suas ansiedades, os seus medos, as suas fobias, e que a gente conseguisse trazer um pouco de alegria e alento para estas pessoas. Então, se trabalhou muito a questão da dramatização, a questão da mediação, a questão da escuta, deles poderem falar dos seus sentimentos, né? E, obviamente, hoje nós estamos num nível, dentro do projeto, um nível mais da escrita, né? Que hoje eles conseguem traduzir, escrevendo haikais, principalmente haikais, que eles adoram, porque, enfim, traz aquela questão, a relação da natureza deles com o ambiente, com o meio ambiente, mas principalmente porque traz muitas lembranças da infância. Muitas lembranças de um Porto Alegre que estava se construindo, né, que era uma cidade menor, mas que tinha muito a relação com a natureza. Então, os haikais são os momentos que eles mais apreciam dentro das oficinas, né? De poder escrever, descrever e, ao mesmo tempo, poder ser ouvidos por alguém, né? Então, isso é um momento bastante importante dentro da nossa, do nosso projeto. E aí eu vou falar também de uma pesquisa da professora Aline Fay de Azevedo, professora doutora, enfim, do Instituto do Cérebro da PUC, que ela enfatiza muito a redução do estresse e da ansiedade a partir da leitura literária. E ela traz também uma pesquisa, ela destaca, né, que durante a leitura aumentam as conexões neurais, atrasando os sintomas, inclusive de demência e de Alzheimer. E ela traz uma pesquisa da Universidade de Sussex, que é uma pesquisa que foi feita ali há 10 anos atrás, mas que mostrou que ler ajuda a reduzir em 68% os níveis de estresse, que os sujeitos analisados nos momentos de leitura diminuíram a frequência cardíaca, aliviaram a tensão dos músculos, além de desenvolverem a empatia e a capacidade de compreender e se solidarizar emocionalmente com o outro. É disso que a gente fala na leitura durante a pandemia, né? É da gente vivenciar estas conclusões que uma pesquisa de 10 anos atrás nos apresentou.
Eu vou pedir para os colegas, eu pedi para alguns idosos gravarem vídeos, e aí eu vou pedir para os colegas projetarem, enfim, rodarem o vídeo para a gente. O vídeo número 1, por gentileza, Felipe. Ele está sem som. Teu microfone também está fechado, Felipe. Tá, vou tentar de novo, então. Vamos lá. Tá bem. Aquela hora tinha passado. Me avisem se vai funcionar. O senhor gosta de ler? O senhor gosta de ler, seu Raul? Muito. Sim, tá com áudio. Pode ser qualquer tipo de leitura. Eu não sou exigente. Como eu expliquei, eu leio até a metade, para não tirar uma suposição antes. Pode ser melhor, né? Então, quando eu leio até a metade não interessa, eu fecho o livro e escolho outro. Mas, geralmente, eu fico com uma grande parte que eu li já lá em cima. Os que eu gosto não tem mais lá em cima. Esses são os dois últimos, esse e um outro que eu levei. Não vou ter Já mais. leu todos os livros daqui, então. Precisa de mais livros para o senhor ler? Preciso de... Se tiver 10 livros, melhor. O senhor lê rapidinho, daí. Eu leio rapidinho, assim, depende da Aham. Mas eu gosto de ler. Ai, que bom. Meus pais me ensinaram a ler quando eu já tinha 8, 9 anos. Me levavam na feira do livro. Ai, sim, Meus é pais bom, me né? ensinaram a ler. Qual a sua idade? 81. Que bacana. Mas eu vou até 120. Isso aí. Adorei isso. Tá marcando aí? Tô marcando tudo. Ai, obrigada, seu Raul. Muito bom, muito bom. Então, o seu Raul é um idoso que está na Casa da Amizade, que é uma instituição de longa permanência, né? E que ele adora ler, ele devora todos os livros. Quando ele fala lá em cima, é porque a biblioteca, o acervo que a gente disponibiliza, fica no segundo piso, né? Então, ele diz que não tem mais livro para ele ler ali. Mas a gente percebe o quanto isso faz bem para a saúde mental desta população que está, de alguma forma, reclusa ali. E aí eu trago uns dados também de um médico cientista, né, o Ivan Esquerdo, né, que foi médico, faleceu agora em Porto Alegre, né, em 2021, aos 83 anos, né, e que ele foi um dos pioneiros na pesquisa, principalmente da leitura e da memória, né? E ele diz que as constantes aprendizagens ajudam a proteger o cérebro. Quando lemos, processamos milhares de informações ao mesmo tempo. São fatos, sequências, personagens, atos de emoções, comparações, descrições, indumentárias e conceitos e ideias. Enfim, são muitas as nuances a serem processadas. A leitura é mais eficaz que as palavras cruzadas. Então, ele traz essa pesquisa, os dados dessa pesquisa bem importante para quem quer trabalhar a questão da memória e da leitura. Eu vou pedir para vocês passarem o vídeo 2, por gentileza, Felipe. Tá certo, Nelly. Me avisem se vai sair o som direitinho, por favor. Nesse momento de pandemia, a gente fica muito excluída em casa, né? Então, uma boa leitura nos acompanha, nos faz bem para a nossa saúde mental, nosso desenvolvimento, nosso cérebro, né?
E a gente não precisa, como se estivesse viajando sem sair do local. A gente pode ir em vários lugares, países, situações diferentes, sempre levando a nossa maneira de ser, porque a gente escolhe, né, a leitura. A gente chega numa livraria, a gente escolhe o que a gente quer ler. Então, são coisas importantes que nos engrandecem o nosso dia a dia e o nosso relacionamento no lado social, né? Mesmo estando em casa, excluído com a pandemia. E é muito importante, né, a gente fazer várias coisas para nosso vocabulário melhorar também, né? Ler bastante, se articula de maneira diferente, as palavras novas, pega coisas novas também para outras pessoas. Se tem um entendimento, se conecta com várias coisas em vários momentos da nossa vida. É muito importante. Então, a Mari, ela faz parte de um grupo de convivência de idosos, né? E ela traz esse relato, né, do quanto é importante a leitura para a gente viajar sem sair do lugar, né? Então, o quanto a leitura foi importante neste período da pandemia para que, mesmo dentro de casa, ela conseguisse se encantar e se descobrir em outros lugares e culturas. E aí eu vou pedir para o Felipe passar o último vídeo, que é o vídeo 3. Foi especial porque eu sou leitor do Diário da USP. Então eu leio muito jornal, eu leio notícia, eu leio pode. Tem uma foto embaixo. Passa o dia inteiro. E eu gosto muito, e por isso que eu sou um leitor. O vídeo do seu Júlio, ele é um vídeo bem curtinho mesmo, né? Mas ele fala disso, né? Que o jornal, a revista, para ele foi importante durante a pandemia, porque ele ficava sabendo as notícias do mundo. E ele se considera um leitor porque ele lê todos os jornais. Então, para ele, a leitura de um jornal é importante. Cabe a gente, enquanto profissional, enquanto bibliotecário, descobrir qual é a importância da leitura para cada cidadão, para cada leitor, para que a gente consiga fazer esse direcionamento, né, de materiais, de acervos, e estimular para que eles busquem cada vez mais, dentro do seu interesse, materiais que possam levá-los a descobrir outras leituras posteriores, né? Acho que a minha fala, assim, no início é essa. Depois eu gostaria de trazer uma pesquisa também de um outro, do professor Augusto, que também é professor aqui da Escola de Ciência da Saúde e da Vida, que ele trata exatamente da questão dos livros de suspense. Por que o livro de suspense é um livro que nos detém mais, né? Então, também é uma coisa bastante interessante. Mas eu vou deixar isso para um segundo momento, Felipe. Ah, que maravilha! É tão bom ouvir a Nelly, né? Ouvir toda a história que a Nelly traz, né? Porque são histórias sempre muito ricas. E eu acho que esses vídeos que a Nelly procurou ilustrar, eu acho, nossa, eles têm um significado, eu acho, tão importante, ainda mais quando nós passamos, agora estamos vivendo um momento em que nós estamos retirando as máscaras, onde nós estamos tendo a oportunidade de voltar às bibliotecas, né, Nelly? Como é importante isso e como realmente o que tu falaste hoje, a gente buscando dimensionar tudo o que aconteceu, às vezes a gente até pode não criar a dimensão exata do que a gente sentiu naquele momento, né? Porque agora, já que meio que passou, né? Eu acho que é muito do ser humano isso, né? Passou, então a gente não... Mas como foi dolorido, como foi difícil, como o trabalho que vocês desenvolveram, especialmente no Banco do Livro, e essa questão com os idosos,
foi importante, né? Como tu disseste, crianças, idosos, eu acho como isso foi importante, como isso impacta, né, no nosso fazer e como tu disseste nessa questão da biblioteconomia social, né? Então eu te parabenizo, obviamente a gente vai voltar a conversar e eu passo então agora a palavra para a professora Magali, para ela fazer considerações, né, para que vocês possam então continuar interagindo nesse sentido. Obrigada, Felipe. Queria te cumprimentar a Nelly. É um prazer encontrá-la. Né, Nelly, a gente trabalhou junto, quer dizer, minha primeira experiência como bibliotecária, a Nelly estava lá, fomos colegas e foi uma aventura muito legal, aquele nosso período juntas, né? E agradecer o convite da Dominique e, no nome dela, toda a equipe da biblioteca, Clóvis Vergara, a Suzinara, que eu vi aí, a Débora, acho que está por aí também, a Jana, a Natasha, que estão fazendo a tradução para Libras. Bom, gente, eu acho que se eu tivesse, assim, combinado tudinho com a Nelly, eu tomaria talvez um outro rumo do que eu planejei. Então, eu vou tentar fazer algumas colagens, né, naquilo que eu pensei em falar, com aquilo que a Nelly trouxe, assim. Porque eu acho que essa fala da Nelly é muito interessante para a gente conhecer as possibilidades da biblioteconomia e o quanto tem gente na biblioteconomia envolvido com leitura, porque às vezes os cursos não dão conta de demonstrar a importância da mediação de leitura, né, no nosso cotidiano, no nosso fazer bibliotecário, porque o que acontece? A gente tem um bom mercado de trabalho e o nosso mercado de trabalho nos absorve em bibliotecas em que a gente faz tratamento técnico, faz os serviços de atendimento, e a gente acaba esquecendo um pouco dessa atuação, né, como mediadores de leitura, com projetos literários, né, com projetos voltados a essas questões de incentivo à leitura e, inclusive, terapêuticos. Então, nesse sentido, eu acho que é sempre muito legal trazer os bibliotecários que estão em ação, fazendo esses projetos, assim, a gente sempre tem muito a aprender com eles, tá? Bom, a minha participação aqui, então, vai ser mais por conta da minha experiência com leitura, né, e da forma como eu percebo a questão terapêutica relacionada à leitura e ao uso da literatura, tá? O meu interesse, assim, pensando em biblioterapia, né, que é um assunto que tem surgido agora com mais força, o meu interesse é mais ou menos recente, eu acho que faz uns 5 anos, assim, que eu comecei a... Deixa eu tentar ajustar aqui. Que eu comecei a me interessar mais por esse assunto, né? E ele tem alguns motivos que vão ficar claros, eu acho, ao longo da minha exposição. E esses motivos cresceram na pandemia também. Afinal de contas, eu tenho uma criança pequena, então a pandemia foi um momento de muita reflexão e de muitos novos aprendizados, assim. Aquilo que eu achava que sabia caiu por terra, né? De repente, a gente se vê com um sistema todo novo de aulas para dar, tendo que preparar coisas que a gente nunca tinha imaginado, né? Pensando como professora, e com um filho pequeno em fase de alfabetização, e com um casamento, e com uma casa, e as coisas elas não fazem sozinha, né? As coisas, os serviços domésticos não se fazem sozinhos, né? Então, são coisas que absorvem muito da nossa vida cotidiana. Então, enfim, eu comecei a me interessar por algumas questões da biblioterapia, muito mais durante a pandemia, mas eu já vinha lendo um pouco antes. Essa palavra, biblioterapia, também um pouquinho mais adiante, eu quero só dar uma discutida brevemente sobre ela, né? Uma coisa que eu acho bem importante, assim, falar que a literatura, gente, a literatura não tem nenhuma obrigação de ser terapêutica. Como uma pessoa que estudou a literatura, a estética, a questão da literatura propositiva, eu preciso alertar isso, que ela não tem obrigação de ser terapêutica, mas ela pode ser terapêutica. Enquanto objeto estético, ela não precisa ser concebida pelo autor para tratar alguém, né? Ou a si mesmo. Não é essa a função da literatura, tá? Então, essa ideia de literatura propositiva, né, ela é usada pelo Joel Rufino dos Santos no livro Quem Ama Literatura Não Estuda Literatura. Um belíssimo livro. O Joel Rufino dos Santos, que, se não me engano,
nos deixou também durante a pandemia, um pouquinho antes, eu não me lembro bem, né? Então, assim, ela não tem essa obrigação, tá? Já a literatura de lazer ou entretenimento, essa, na minha opinião, tem uma tendência maior à função terapêutica. E, nesse caso, ao pensar em terapia através da leitura de livros, eu quero chamar a atenção aqui, né? Até por uma questão de tempo, eu estou falando rápido, né, Jana? Vou falar mais devagar. Tá bom. Que eu vou estar falando, então, de uma leitura individual, né? Até porque a Anneli já trouxe a questão dos projetos, ou familiar, de uma mãe para um filho, de um avô para um neto. Eventualmente, eu estarei falando também da leitura de grupo, como clube de leitura, por exemplo, tá? Mas qual a diferença entre as literaturas, né? Eu escuto muitos alunos perguntarem isso. Qual a diferença entre essas literaturas? A literatura enquanto obra de arte, essa propositiva, é aquela que deixa uma marca na história e sofre apreciação de críticos literários, tá? Que eles se debruçam sobre a obra, estudam e tiram conclusões sobre o impacto daquela obra, né? Daquele texto na sociedade, sob a perspectiva estética, ou seja, como aquele objeto artístico, aquele texto, aquela obra, é capaz de gerar reações emocionais relacionadas ao indivíduo ou ao mundo que o cerca. Então, quando a gente pensa em reações emocionais, pode pensar na questão terapêutica. Entretanto, quando eu me refiro às emoções geradas pela literatura, arte propositiva, digamos assim, né? Eu não necessariamente estou falando de sentimentos positivos. Porque a função dessa literatura descortinar também a miséria humana. E isso nem sempre é terapêutico. Quer dizer, em vez de desfazer o nó, a leitura pode sim fazer um nó. Uma pessoa que não está bem psicologicamente, que tem, sei lá, pensamentos suicidas ou homicidas, por exemplo, ela não vai ficar melhor lendo Crime e Castigo. Pelo menos eu acho que não, né? Claro, eu falei de algo radical, né? Suicídio, homicídio, enfim. Mas vocês vão lembrar que no início lá da minha fala, eu disse que a literatura enquanto arte não tem obrigação de ser terapêutica, mas ela pode ser, se a partir dela surgirem discussões em grupo. Por exemplo, em um clube de leitura, tá? Em que o indivíduo interaja, faça descobertas, exponha suas ideias e também ouça as percepções dos outros e possa ver como a interpretação de mundo de cada um pode ser única, aí a gente está falando de uma discussão de uma literatura que pode ser uma literatura arte, né? Também existe a possibilidade de que a terapia que o indivíduo procure esteja associada a ambições relacionadas à aquisição de conhecimento, uso do conhecimento, gestão do conhecimento, tendo em vista transformar esse conhecimento em uma sabedoria que gere poder, respeito, bens materiais, enfim. Por quê? Porque cada obra literária mais complexa e menos interessada em confortar que a pessoa lê, tende a fazer o leitor ficar mais crítico e mais preparado para o debate ou para uma exposição pública, né? Quando ele tem que se expor, quando ele tem que falar em público, quando tem que apresentar um trabalho, por exemplo, por causa do repertório linguístico e de conteúdo que vai se criando ao longo das leituras desse sujeito. Então, vocês já devem ter ouvido alguém dizer assim, tipo, é muito bom acabar um livro, dá aquela sensação de vitória, acabei de ler um livro de 400 páginas, uau, aquela sensação de poder, né? De ter lido, por exemplo, os escritores russos, claro, a tradução, né? Porque também a gente não é capaz de tudo, né? Mas Tolstói, Dostoiévski, ou como o argentino Jorge Luiz Borges, ou como o moçambicano, nosso contemporâneo, Mia Couto, ou brasileiro, do final do século XIX, Machado de Assis, Guimarães Rosa, em meados do século XX, Michel Laube, Jefferson Tenório, hoje, né? Então, dependendo da pretensão do leitor, ele pode julgar terapêutica essas leituras. Não exclusivamente pelo seu conteúdo, tá? Mas também. Não exclusivamente, mas também. Exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo assim.
imaginem um clube de leitura, né, em que tem um homem muito ciumento, e a discussão é sobre o Dom Casmurro, certo? Vocês acham que isso não vai se voltar para si em algum momento? Essa pessoa, falei num homem, né, porque o Dom Casmurro, o Bentinho, é homem, e a narrativa, então, é baseada, né, nesse depoimento do Bentinho, mas vocês imaginem ouvindo, né, o quanto aquele personagem narrador infernizou e foi infeliz por desconfiar de uma traição da esposa. Então, esse debate, ele pode gerar um tipo de reflexão única naquele sujeito. Isso é terapêutico? Totalmente terapêutico. E eu estou falando de uma obra de arte da literatura universal, que é Dom Casmurro. Então, sim, pode ser terapêutico, mas, eventualmente, pode não ser e não tem obrigação de ser, certo? Por isso, é muito importante um guia, alguém que ajude nessa seleção, né, de textos, tá? Mas, como eu estava falando, então, quando a gente não está falando do conteúdo, a gente também pode pensar no impacto que essas leituras causam na vida através de um benefício profissional, né, e financeiro, porque a gente fica com um repertório linguístico e de conexões cerebrais, como a Nelly trouxe ali, né, os estudos do esquerdo, que nos ajudam muito na nossa articulação, na forma como a gente fala, na forma como a gente escreve, tá? Então, assim, pensando um pouco nessa experiência pessoal, né, de leitura, eu lembro que quando uma das obras mais angustiantes para minha leitura foi Germinal, do Zola. Foi muito angustiante, foi difícil de ler, não era uma obra, assim, que eu sentisse um grande prazer, né, embora ela fosse muito bem escrita, eu li a tradução também. Mas o prazer que eu senti quando eu pude debater com os meus colegas, com as pessoas que tinham os mesmos interesses que eu naquela obra, naquele momento, ele foi totalmente terapêutico, né? Porque a gente discute um assunto e dá aquela satisfação positiva, porque, afinal de contas, eu posso contribuir. Isso é uma terapia indireta, graças à leitura daquela obra, que foi indicada, nesse caso, né, por um grupo, para a leitura de um grupo de pessoas, ou seja, como seria num clube de leitura, num grupo, né, numa determinada biblioteca, que se reúne eventualmente e não necessariamente vai ter o nome de clube de leitura. Bom, eu poderia ficar mais tempo falando sobre a literatura enquanto objeto artístico, mas eu não gostaria de deixar de falar da literatura de entretenimento, porque fica parecendo que a gente tem preconceito, né? E eu até já tive, mas eu superei, tá? Eu me tornei uma pessoa com muito mais empatia nos últimos anos, né? Tem até um original que vai ser publicado em breve, que é um livro de literatura de lazer, né? Um livro de contos, tá? Então, eu acho que eu já superei essa fase. Mas o que significa a literatura de lazer, né, gente? A problematização ficcional dessa literatura ela é menos complexa, ela é mais simples. A leitura dela é mais fluente, não requer tanto fôlego do leitor, certo? Então, ela não requer uma atenção demasiada para compreender o texto, né? E não é necessário ficar recorrendo a dicionário o tempo todo, como a gente, às vezes, percebe que uma literatura como Machado de Assis, gostei, o Guimarães Rosa, né? A gente cria mais essa dependência, tá? Ou dos contemporâneos, Antônio Torres, né? Cuenca, enfim, para pensar em alguns autores também que estão vivos, né? Melhor dizendo, Mia Couto, que é moçambicano, mas que é muito popular no Brasil, né? Bom, então, a quem essa literatura de lazer normalmente interessa? Ao leitor médio, ao leitor comum, né, que é o nosso leitor. É esse, normalmente, que frequenta as nossas bibliotecas. Os nossos projetos são voltados a esse leitor, né? O leitor que concluiu o ensino médio, pensando em adultos, né? Ou que está fazendo um pós-médio ou um curso universitário, que não seja da área de letras, normalmente, porque quem é da área de letras tende a já fazer leitura de obras clássicas desde o início da graduação. Então, a literatura de lazer ou de entretenimento, né? Ela tem essa característica de fluência, de uma narrativa mais linear, tá? Então, ela é mais fácil de ser lida. E esse, normalmente, é o leitor que frequenta as bibliotecas públicas ou escolares, certo? E até, em certa medida, universitárias e especializadas têm um outro viés, né? Mas, então, pensando na questão terapêutica,
Eu resisto um pouco a chamar de biblioterapia, embora ninguém tenha falado, acabou sendo eu, né, que falei, mas eu acho que o nosso embasamento teórico da biblioterapia, embora tenha gente muito boa estudando biblioterapia, ele ainda é frágil, porque ele requer um volume, né, de dados para que a gente tenha pesquisas e retornos que a gente ainda não tem em tanta medida assim. Então, eu acho que a gente ainda precisa ancorar um pouco mais esses estudos e sempre pensar que quando a gente fala em terapia, mesmo que seja bíblio, a gente precisa pensar numa equipe multidisciplinar. Então, isso acaba complicando um pouco as nossas vidas, às vezes, num trabalho terapêutico em biblioteca, né? Porque a gente não tem certeza de até que ponto a gente pode fazer essas intervenções. O que a gente pode, a Nelly trouxe muito bem, é dar essa orientação, né? Uma espécie de profilaxia, que é a gente tentar um trabalho preventivo, desde cedo com as crianças, né? Com leituras de bom nível e tal, para elas irem desenvolvendo, criando essa alegria que a Nelly falou, né, sobre a questão da atividade física, do bem para a saúde, que é também a leitura. Então, eu acho que a gente tem que pensar nessa perspectiva terapêutica. Eu acho que a equipe da biblioteca foi muito feliz quando não usou o nome biblioterapia, mas usou a questão da terapia pelos livros, né? De forma mais, assim, eu diria, mais corriqueira, né? Mais do cotidiano. Porque biblioterapia, eu acho que ainda é um lugar que a gente precisa estar mais seguro para trabalhar, tá? Eu acho que eu acho que é da Caldinho, no Leitura e Terapia, eu acho que ela fala sobre o trabalho do psicólogo com biblioterapia e o trabalho do bibliotecário, mas eu não quero que falar uma bobagem, o ideal seria revisar depois a tese de doutorado dela sobre o assunto, cujo título é Leitura e Terapia, e aí retomar isso, que até poderia ser, né, Felipe? Fica aí uma dica, poderia ser para encontros futuros, de repente a gente até abordar mais essas questões. Alguém vai ter que, né, ter coragem de adentrar e discutir isso, e debater até onde nós podemos ir na biblioteconomia. Tem alguns, já que eu falei do livro da Caldinho, tem alguns livros interessantes, assim, eu me lembro agora de cabeça do Farmácia Literária, não sei se alguém já ouviu falar, que é um livrinho interessante, que ele é dividido de A a Z pelas dores de cada um, né? Então, por exemplo, abandono, e aí tem os livros que são indicados para leitura. Não sei até que ponto isso é absolutamente confiável, mas existe, tá, gente? Para vocês saberem, né, que são livros curiosos, digo livrinho, porque nem todos são de tamanho, assim. Tem um outro de um professor, que eu acho que da Unesp, mas, enfim, em algum momento a gente pode ver isso, né? Mas são livros que podem, em algum momento, também servir para o debate, para a gente conversar sobre essas questões terapêuticas, né? Professora, que é uma pergunta que eu ouço também, quem são os autores de literatura, né, não propositiva? Porque propositiva, a gente tem uma lista normalmente recomendada pelo Sérgio Gonzaga, no nosso livro, né, do livro que eu tenho um capítulo de literatura aplicada à biblioteconomia, aquele Biblioteca, Conhecimentos e Práticas. Tem uma lista lá também de grandes autores da literatura universal, né, que é literatura propositiva. Mas quem são os autores de literatura de nível médio? Né? De leitura de lazer, não de literatura, mas de leitura de lazer. Gente, Nicholas Sparks, né, nesses best-sellers internacionais, Nora Roberts, aqueles que a Nelly vai lembrar que a gente emprestava muito nas bibliotecas, né, Nelly? Danielle Steel, Paulo Coelho, né, no caso de um brasileiro, tá? Ainda agora eu me lembrei, falando em brasileiro, né, Gestão Emocional, Augusto Cury, né, que também tem uns romancezinhos, assim. Não falei por mal romancezinho, tá? Romance, enfim. E Samitiba, né? Roberto Chiniachik, Samitiba mais na área da educação, mas também pais procuram muito. Hoje a monja, que eu acho que é Quen, que chama, ou En, eu não sei bem a pronúncia do livro, porque eu só vejo escrito. E também, né? E hoje ainda falei em aula de 2 autores, o Mário Sérgio Cortella, né, que escreveu então essas coisas mais filosóficas de uma forma mais simples e acessível,
e o Karnal, né, que é historiador, mas que começou a escrever sobre tudo. Então, esses autores, eles são autores de fácil leitura, né, e que normalmente nos dá certa satisfação de ler, porque todo mundo está lendo. Então, a gente consegue compartilhar dessas leituras, né? Nós, quando eu digo nós, enquanto sociedade leitora, pensando, né, nesse leitor que não é o leitor da crítica literária, digamos assim, tá? Então, gente, a gente poderia citar ainda livros espíritas, né, que são muito procurados em biblioteca e que trazem conforto para algumas pessoas que buscam esse tipo de literatura. Livros de ocultismo, que por conta da literatura fantástica, às vezes, também geram muito interesse. Tem outros temas também. Os livros de autoajuda, de modo geral, eles têm esse forte componente de encorajamento. Então, na pandemia, eu notei muita gente lendo, assim, na minha família mesmo, assim, sabe? Os meus pais, os meus primos, muita gente me perguntando, inclusive, porque eles acham que eu entendo de tudo que seja livro, né? O que eu achava de determinado autor, o que eu indicava, e eu vi que o que eles estavam querendo era esse tipo de literatura de autoajuda, né? E eu tento, na medida do possível, já fiz isso muito uma certa época da minha vida, e como eu disse, eu não faço mais, eu tento ver, né, entre aqueles autores quais são confiáveis, quais vão trazer algum tipo de retorno para esses leitores. E que foram, em última análise, alguns que eu citei aqui, como Augusto Cury, né, com a ideia de gestão emocional dele, enfim. Mas a Dominique falou, né, na pandemia. E a gente pensa na pandemia meio que no passado. A Nelly nos trouxe a dura régua da verdade. Assim, não, quer dizer, a pandemia está aqui e ela foi logo ali e ela está sendo, né? Então, por mais que a gente queira esquecer esse período da nossa história, ele é muito difícil, né? O ano de 2020... ele começou, assim, quer dizer, março, né? Como ele disse, de 16 a gente acordou e já estava tudo fechado, e as pessoas, elas reagiram de formas diferentes, isso. É impossível a gente rastrear, né, como foi que cada pessoa reagiu, tá? Por isso que é tão difícil, às vezes, indicar uma leitura certeira, né? Porque, por exemplo, teve gente que comeu demais, teve gente que comeu de menos, teve gente que ficou dia e noite em redes sociais, teve gente que tentou se qualificar, sabe, aproveitar o momento para se qualificar. Teve gente que viu 200 séries, teve gente que leu 200 livros. Eu não estou criticando quem viu série, eu vi muitas também, né? Porque eu acho que a série também é um tipo de literatura, assim, que dá para relaxar mais, porque a gente não precisa usar tantos sentidos, às vezes, eventualmente. Claro que depende da série. O fato é que as pessoas, elas vão reagir de forma diferente, mesmo que o contexto pareça semelhante. Então, elas também vão, com estímulos semelhantes, com o mesmo livro, por exemplo, indicado, reagir de formas diferentes. E isso a gente nunca pode perder de vista, né? O ato da leitura, ele pode ser motivado e orientado, ele deve ser motivado e orientado, mas os indivíduos, eles vão ter diferentes repertórios acumulados ao longo da vida. Sendo assim, a escolha do que vai ser lido, levando em consideração, de novo, a função terapêutica, precisa ser pensada com base no que o indivíduo já vivenciou em termos de leitura, né? E o que ele precisa para se sentir melhor. E isso precisa de uma conversa, né? Precisa de um trabalho que não se dá da noite para o dia, não se dá sobre o que eu acho, né? Eu acho que tu vai adorar tal coisa. O quanto eu te conheço do que tu já leu, das tuas experiências, do que tu sente. Isso é complexo, né? Isso não é algo fácil. Então, eu não quero me alongar muito, embora eu ainda tivesse umas coisas para falar aqui, segundo os meus apontamentos, mas a gente pode pensar ainda nos livros de aventura, né? O quanto eles podem ser úteis para os adolescentes, quanto foram úteis na pandemia para alguns adolescentes fugirem do tédio. Claro, tinha jogos, tinha também séries, televisão. Sim, gente, tem. Só que chega uma hora que isso é pouco, que isso não é suficiente, né? E a literatura infantil, bom, daí a gente teria que ter todo um tempo para a gente conversar só sobre isso, porque a literatura infantil é algo muito complexo. A biblioterapia devia, na minha opinião,
a terapia devia estar sendo trabalhada assim em consultórios, em espaços de vivências com crianças. Hoje a gente tem um boom nos diagnósticos de TEA, né, de transtorno de espectro autista, que é algo que eu vivencio muito. Então, eu acho que a gente, assim, que é urgente, né, que essa discussão ela seja travada, não só por causa do TEA, mas por causa do TDAH e também para crianças neurotípicas. Por quê? Porque a gente estaria fazendo a biblioprofilaxia, né, que é esse trabalho preventivo de leitura. Tá? Então, eu vou encerrar aqui dizendo para vocês, assim, né, pelo menos essa primeira parte, para também não me alongar tanto, que a leitura, eu acho sim que ela é uma terapia, mas eu acho que o conhecimento pode ser terapêutico, tá? E eu acho que quando o conhecimento é terapêutico é ainda melhor, certo? Fico à disposição de vocês, obrigada pela oportunidade de falar aqui. Nossa, Magali, que fala maravilhosa. Eu acho que está todo mundo aqui no chat fazendo algumas contribuições que depois eu passarei para ti, para a Nelly. E eu já fiquei pensando no encontro, se Deus quiser, no encontro presencial, quem sabe, né? Tu, a Nelly, a gente chama alguém para falar de biblioterapia. Também, quem sabe, possamos fazer um evento virtual, chamar a professora Clarice, que agora ela está aposentada, né? A professora Clarice Caldin, e eu acho que ela está sempre bastante disponível. Ela disse que depois da aposentadoria dela, ela estava mais disponível para esses eventos. Eu já fiquei pensando, né? Vocês três, porque a Nelly maravilhoso! A Nelly inicialmente falou de casamento. Eu acho que foi um casamento perfeito, essa dupla Nelly e Magali, falando na tarde de hoje. Que momento maravilhoso, né? Eu vou passar, então, a palavra para a Nelly de novo. Vamos fazer um bate-bola, né? Depois a Nelly passa a palavra para a Magali, porque eu não quero me estender demais, já que vocês têm contribuições ainda ricas para fazer. Magali, como é bom te ouvir, assim, e essa tua fala me levou para uma outra questão, quando tu falaste que a literatura nem sempre ajuda a gente a sair de um problema ou a curar um problema, né? Às vezes ela traz um nó. E eu me recordo que acho que há uns 15 anos atrás, quando eu li um livro que fala, o título do livro é As Princesas, que falava da vida das princesas da Arábia Saudita, né? Chegou no final do livro, eu estava tão incomodada, mas tão incomodada com aquele livro, que eu escrevi uma carta e mandei pro editor do livro. Tipo assim, cara, inadmissível, sabe? É uma coisa que até hoje, quando eu falo deste livro, isso ficou marcado, assim, como se fosse uma marca na minha pele, assim, de tanto que aquilo me incomodou. Porque emocionalmente a gente tem um histórico, né? Tem uma cultura, tem uma vivência. E quando a gente se depara com outras questões de violência, principalmente, né? Da questão da violência contra outras pessoas, isso nos agride muito, né? E isso ficou muito marcado para mim. E, ao mesmo tempo, quando eu li um livro do Mia Couto, um de contos, eu não vou me lembrar agora especificamente qual deles, que chegou no final do conto e eu estava com um troço engasgado aqui. Eu digo, cara, isso está me fazendo mal, assim, porque realmente aquilo mexeu muito, assim, com os meus conceitos, né? E o livro, não, né? Nem sempre para o bem, né? E, obviamente, que a gente quer desenvolver, quer trabalhar, quer refletir sobre aquilo ali. Mas, às vezes, ele ao invés de desfazer um nó, ele dá mais nó ainda na gente, e a gente fica ali, e agora o que eu faço, né? Então, assim, sim, a leitura, obviamente, né, que incomoda, né? E desacomoda. Eu acho que é isso, ela incomoda por um lado, ela desacomoda pelo outro, né? Mas sim, em alguns momentos ela tem esse papel de poder curar, né? Curar ou nos ajudar a pensar, né? E no outro de desacomodar.
E aí eu me lembro que quando a gente fez a seleção dos materiais, principalmente para os idosos, ali no início a gente não tinha esse histórico, né? Então, o que nós vamos trabalhar com eles, né? Então, poder fazer essa pesquisa, conversar, ouvir muito, né? E quando a gente trabalhou as marchinhas de carnaval, agora no mês passado, foi, assim, surpreendente. Idosos que, tipo assim, eles não têm tanta autonomia, não têm mobilidade, né? Tem alguns bem mais, com a saúde mais debilitada, e eles queriam levantar para poder dançar as marchinhas de carnaval, eles não queriam só cantar as marchinhas de carnaval, né? Claro, a gente apresentou todo o histórico, trouxe toda a questão, né, da história do carnaval, né, das leituras, enfim, e depois a gente propôs essa escuta, né, das marchinhas de carnaval, das quais eles lembravam muito. E eles queriam, e aí a gente puxava eles pelas mãos, assim, né, porque eles queriam levantar e queriam dançar, né? Então, assim, o quanto isso também, né, faz bem fisicamente, né? Isso anima, né, uma pessoa que fisicamente tá mais debilitada, né? Quando eu falei da outra pesquisa, né, do professor Augusto, que é ligado aqui ao centro ao centro do estudos do cérebro aqui da PUC, ele fala da questão do conteúdo que cada história ela atua em diferentes regiões do cérebro, né? Então, quando tu lê uma história de terror, tu atua numa região, quando tu lê um romance, tu atua noutra região do cérebro. E resultando em comportamentos e experiências totalmente distintas, que era aquilo que a Magali trazia antes, né? Então, o livro que para uma pessoa ele vai despertar algo, na outra pessoa ele pode despertar um outro sentimento, né? Então, a diferença e o quanto é importante a gente poder ouvir antes de apresentar, né? E ele fala também que os leitores de livros de suspense ficam mais envolvidos com a narrativa e têm uma maior ativação dos circuitos cerebrais a partir do momento que eles se propõem a descobrir a história, a antecipar o final da história, né? Então, ele faz todas essas conexões. E ainda traz, a leitura tem relação comprovada com a melhor qualidade de vida mental, de saúde mental, por envolver a imaginação, a mentalização, a antecipação, a aprendizagem. Apesar de que qualquer tipo de leitura aprendemos pelo menos alguma palavra nova. Ler funciona como um exercício para o cérebro, que apesar de não ser um músculo, precisa ser estimulado. E aí ele fala da importância, né, que a gente crie essas estratégias, né, e que lembrar que o excesso também de informações pode gerar crises, né, ansiedade, mas que o importante é que a gente leia pelo menos 10 minutos, mas que se entregue a essa leitura, porque esses 10 minutos vai passar a estar mais focado, mais centrado, a respiração vai acalmar, o batimento cardíaco vai acalmar. Então, tem uma série de benefícios que ele traz dentro da pesquisa que são bastante interessantes, assim, para que a gente possa olhar, né, para um sujeito no momento de indicar uma leitura e se ater também ao que isso pode provocar naquele sujeito. Vou te passar a palavra, Magali. Ótimo, Nelly. Eu estava, enquanto tu falava, que eu vi que os meninos aqui escreveram sobre a literatura, o Matheus, né? E o Kaique, sobre literatura fantástica, né? E ao mesmo tempo tu falava sobre as regiões do cérebro. Eu acho a literatura fantástica para a gente captar leitores. Assim, eu acho que ela funciona muito. Eu acho que, como o cinema, ele tem uma, né, existe uma certa atração assim pela coisa cinematográfica,
Então, a gente tem muita coisa que é adaptada e dá para trabalhar as duas coisas juntas, né? Ou três. Dá para trabalhar, por exemplo, a questão de um filme, O Senhor dos Anéis, por exemplo, dá para trabalhar a obra O Senhor dos Anéis, dá para trabalhar O Senhor dos Anéis e ainda dá para trabalhar com um terapeuta ou com um psicólogo e debater por que certos personagens, por que certas obras são tão atraentes, né? Tem um livro do Humberto Eco, que é cultura... Gente, infelizmente eu não vou lembrar o título, porque são muitas leituras que a gente faz na vida, mas que ele faz uma análise de alguns grandes best-sellers que atraíram os jovens adultos. Então, Harry Potter, que vai desde os adolescentes, né, pré-adolescentes até adultos, de modo geral, que gostaram, especialmente jovens adultos, até sagas como Crepúsculo, que eu não lembro, acho que era Crepúsculo o nome? Não lembro se toda a saga era, mas que tinha o vampiro. E aí tinha uma relação muito interessante sobre a ideia do príncipe, né? Por que certas obras as mulheres gostam tanto, como a saga Crepúsculo, tá? As mulheres, que eu me refiro, as meninas, então, né, que leem esse tipo de literatura média, tá? Vamos pensar de forma despreconceituosa, né? Então, por que elas tem esse tipo de atração por essa obra? E ele fazia uma relação muito interessante, porque a gente não pode perder de vista que tudo na nossa sociedade foi estruturado, né, o masculino e o feminino, as questões de gênero, com a princesa e o príncipe. Nós tentamos descaracterizar isso hoje, mas assim foi feito ao longo dos anos. E quando a gente tem o vampiro lá, para a reflexão dele, né? O vampiro nada mais é do que o príncipe encantado, só que ele é imortal e rico, né? Porque o príncipe tinha lá o castelo, mas a gente nunca sabia quais eram os bens do príncipe. Então, na realidade, ele fazia essa reflexão, e vejam, uma reflexão interessante da gente fazer. Ainda, né, esse romantismo da literatura dos contos de fada se perpetua, às vezes, na idade adulta de algumas mulheres, digamos, né, para pensar nessa relação, lendo um livro como o Crepúsculo, que tem lá o vampiro, né, cujo nome eu não vou me lembrar agora. Edward. Era isso? Era, né? Poxa, vocês não leram? Eu li, eu tenho uma enteada que era adolescente na época. Então, a gente tem essas relações, né, a serem feitas. São inúmeras relações que a gente pode fazer, inclusive quando a gente pensa nas questões de gênero, né? E esses dias o meu filho pegou um livro que era Escola de Príncipes Encantados, era o nome do livrinho que ele pegou, acho que é do Eliandro Rocha. Ele já devolveu. Eliandro Rocha, tu lembra, Nelícia, é Rocha o sobrenome? Acho que é, né? É um autor aqui do Rio Grande do Sul. E era muito interessante, porque o menininho príncipe fazia uma reflexão. Ele dizia assim, porque os príncipes... Ninguém lembra o nome dos príncipes. Eu não quero ser príncipe encantado, eu quero ter um nome. Vejam, isso é algo para a gente refletir, porque os contos de fadas, as meninas escutam sob aquela perspectiva da princesa e os meninos escutam sob a perspectiva do príncipe, só que o príncipe nem tem nome, não é? E a princesa precisa ser salva por esse príncipe sem nome. Então, vejam, a literatura é muito complexa, né? Ela precisa de uma conversa sobre seus aspectos estéticos e sobre seus aspectos terapêuticos, porque as crianças estão lendo essas coisas. E que bom, né? Esse era um bom livro, um excelente livro, inclusive. Então, sim, eu acho que os clubes de livros são muito importantes para esses debates, para essas conversas. Eu acho que a literatura fantástica é um caminho para a gente captar leitores, especialmente adolescentes, e eu acho que a gente tem um universo de possibilidades na biblioteconomia, quando a gente pensa na questão terapêutica, no incentivo à leitura e na mediação de leitura. Vou abrir aqui. Liberei o microfone, Felipe, se alguém quiser falar. Tá certo.
Eu acho, né, Magali, porque nós tínhamos combinado contigo, as gurias, né, a Dominique, a Helena, a Suzy, nós tínhamos combinado mais ou menos 1 hora de evento, né? Estávamos conversando nós no chat, no WhatsApp da biblioteca, que nós ficaríamos de 2 a 3 horas ou mais escutando vocês, né? Porque está muito interessante. Mas, infelizmente, eu acho que a gente vai ter que passar para as considerações finais, eu acho que a gente vai passar para a Nelly, depois para a Magali fazerem as suas considerações, e depois eu vou passar então a palavra para a Suzy, que ela fará o fechamento. Tá bem, obrigada, Felipe. Eu quero retomar um ponto ali só para fazer o fechamento com relação à biblioterapia, e concordo contigo, Magali, que quando a gente fala de biblioterapia, não dá para a gente se aventurar sozinhos, né? A gente precisa de uma equipe multidisciplinar conosco, né? Obviamente que dentro das unidades ali a gente tem, no próprio banco de livros, a gente tem psicopedagoga, tem assistente social, tem psicólogas, enfim, a gente vai buscando o apoio nisso. Agora, quando a gente fala que desenvolve um trabalho, não é especificamente a biblioterapia, a gente desenvolve um trabalho muito mais direcionado para o entretenimento, né, na questão, né, e óbvio, a gente faz uma seleção dentro daquele perfil de público que a gente está trabalhando, mas realmente a gente precisa, a biblioterapia, ela precisa estar dentro dos consultórios, né, porque não é uma coisa que a gente tem conhecimento e nem formação para estar desenvolvendo sozinhos. A gente pode sim compor uma equipe, mas obviamente que a gente sozinho não vai se aventurar nisso, porque é uma questão bastante delicada, inclusive, né? Eu queria falar em 2 minutos de uma pesquisa que eu encontrei, que ele fala dos 15 benefícios da leitura, né? Primeiro, para a saúde mental, para reduzir o estresse, para melhorar o conhecimento, como diz a Magali, né? Para nos tornar mais empáticos, para expandir o vocabulário, para melhorar as habilidades da escrita, para nos desenvolver habilidades mais fortes de pensamento analítico, para melhorar a memória, para melhorar o foco e a concentração. É um tipo de entretenimento ainda barato, né? Não tão barato, porque o livro não é barato, se a gente for pensar, né? O livro brasileiro acaba custando um pouco caro pelo padrão de salário que a população ganha, né? Melhora o sono, traz uma tranquilidade interior, você se torna melhor nas conversas com os grupos, né, de amigos perante as discussões e argumentações. Ler é um treino para o cérebro, e um dos últimos benefícios que ele traz, que a pesquisa traz, ler se torna contagioso. É muito mais fácil a gente buscar um livro quando a gente vê alguém lendo, né, do que propriamente a gente buscar um livro sozinho, né? E vou deixar, assim, uma última contribuição de um ditado popular, né, que tem sido bastante difundido, que quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê. E eu deixo meu agradecimento, gratidão, Felipe, gratidão, Dominique, a biblioteca que organizou este evento, gratidão pelo convite, e sempre que a gente puder colaborar, por favor. E vou fazer só uma propagandinha agora. Quem quiser fazer estágio, o Banco de Livros tem vagas abertas para técnicos em biblioteconomia e para acadêmicos em biblioteconomia para trabalhar em projetos sociais. É isso. Obrigada. Parabéns, Nelly, maravilhosa. Agora, com a palavra, Magali. Obrigada, Nelly. Bom, gente, para encerrar minha fala, assim, eu queria só chamar a atenção de vocês, né, para
para uma questão, assim, tem um livrinho do Nucciordini chamado A Utilidade do Inútil. E nesse livrinho, lá pelas tantas, ele discute a questão do conhecimento, né? Ele diz que o conhecimento é a única coisa que ninguém pode fazer por nós, pode adquirir por nós, tá? O conhecimento é através da nossa leitura, do nosso estudo e da nossa assimilação. Nem o homem mais rico do mundo pode me pagar para eu conhecer por ele, para eu aprender por ele. Ele pode comprar os meus serviços e o meu conhecimento, mas não vai estar dentro do cérebro dele. Então, eu acho que isso é fundamental. Tudo na vida de vocês devem pensar isso. Quanto mais conhecimento eu tiver e quanto melhor a gestão que eu fizer desse conhecimento, mais chances eu vou ter. Quando a gente fala de biblioteconomia, quando a gente fala de qualquer aspecto dentro da nossa área, o que a gente quer? Que todos estejam bem colocados profissionalmente. Isso eu aplaudi aqui agora a Nelly, né, dizendo que tem vagas lá para estágio, para técnicos e para graduandos. O que a gente quer é que vocês estejam colocados. Então, busquem conhecimento, participem de tudo que vocês puderem, né? Mas mais do que isso, pensem em como vocês vão gerir esse conhecimento que vocês estão acumulando. Organizem, de alguma forma, esse conhecimento. Pensem no que vocês querem se especializar, o que vocês pretendem, tá? Façam esse planejamento. É isso que eu tenho para dizer. E deixar um abraço, um agradecimento também. E, né, de repente, uma sugestão para que nas atividades de destaque, né, Felipe? Às vezes, dos estágios, outros alunos se envolvam com esse tipo de evento que funciona, é bom, fica gravado, outras pessoas podem ver. Então, muito obrigada pela oportunidade, um abraço a todos, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado, Magali, maravilhosa. Nossa, que tarde fantástica. Agora, então, eu vou passar a palavra para a Suzy, para fazer as considerações finais, tá? O agradecimento, então, em nome da Biblioteca Clóvis Vergara Marques, em nome, então, das estagiárias, da Helena, da Dominique, de todo o pessoal, então, que contribuiu, da Ju, da Rô, da Débora, do pessoal ali que contribuiu também conosco na concepção deste evento. Teu microfone está fechado. Está fechado, já vi. Estava agradecendo a Magali e a Nelly, né? E ao público que está aqui nos acompanhando por ter nos dado esta tarde, né? Esses momentos de conhecimento, né? E que vão nos auxiliar muito, não só na carreira desses estudantes que estão aqui presentes, né? Como de nós profissionais, né? Porque isso também nos dá a oportunidade de pensar outras ações, né? E antes de agradecer e fazer o fechamento que o Felipe falou, eu queria falar para a Magali, né, que falou dos nós que determinadas obras dão, e que ela falou em suicídio, que a gente, assim, a gente às vezes pensa isso é um exagero, mas não é. Eu tenho uma colega muito querida lá em Santa Catarina, que num momento, né, de vida muito complexo da família dela, ela ofereceu para um familiar o Nietzsche, tentando ajudar. E a pessoa estava num nível tão grande de solidão, de desespero, sabe lá o que, né, mais? Porque nos falta, como nos disse, né, esse conhecimento da área de saúde que a gente não tem, que a gente precisa compartilhar com esses profissionais, né? E antes de qualquer coisa, ter esse aconselhamento, né? E esta pessoa foi ao suicídio, depois de ler Nietzsche. Não sei qual foi a obra, mas então é para a gente ver a responsabilidade também, né? Que a gente precisa ter nessas ações, né? É como eu sempre digo, eu e o Felipe, a gente discute, às vezes a gente pensa em fazer projetos e criações, mas projetos e ações têm que ser ações permanentes, não pode acontecer hoje e ir rareando ao longo do tempo, né? Então tem que ser coisas que a gente consiga fazer, tá? Então, muito, muito obrigada a vocês duas, né? A fala foi excelente, eu já havia ouvido a Nelly em outros eventos, então, né, eu acho, Nelly, eu não tenho certeza, mas que eu te ouvi em 2004, ainda quando eu era graduanda ainda. Não sei se estou confundindo as bibliotecárias, mas eu acho que não, porque eu me formei em 2008. Ah, então, perdão, foi outra bibliotecária muito parecida com você, tá? Mas, mais uma vez, obrigada. Felipe, nosso
que mediou essa palestra, né? As meninas que participaram, as nossas estagiárias, a Dominique e a Elana da graduação, né? A Raika, que a gente trouxe para esse trabalho também conjunto e está em outras propostas que a gente pretende fazer, e que a nossa biblioteca também está aberta para os técnicos e graduandos para possíveis estágios, né, para quem tiver interesse. Muito obrigada a vocês duas. Obrigada. Muito obrigado. Então, pessoal, agora, se fosse possível, eu gostaria que vocês pudessem abrir as câmeras, que nós gostaríamos de fazer um registro. Se quiserem também falar, fazer um agradecimento a Nelly e a Magali, sintam-se à vontade. Quem conseguir abrir a câmera, vamos tirar uma fotinho para guardar? Muito obrigada. Boa tarde, prof. Magali. Boa tarde, prof. Nelly. Amei a palestra. Obrigada, Sânia, você está sempre conosco. Isso, agradecemos também imensamente a Natasha, né, sua Jana, verdade. Mas elas foram maravilhosas. E pedimos autorização, então, para a Nelly e para a Magali, para que a Helena disponibilize no YouTube, para quem não pôde assistir, que assista depois. Okay. Claro, Felipe. Eu autorizo. Tá bom. Tá ótimo, então. Então, a gente agradece, foi maravilhoso, e damos, então, por encerrado o nosso evento na tarde de hoje. Muito obrigado. Obrigada, até a próxima. Até a próxima.